A maioria das pessoas que estão no inferno não acreditavam no inferno. Parte 2. Não é misericórdia não ensinar a existência do inferno, porque o pecado é uma doença para a nossa alma. Um paciente repleto de doenças é como as nossas almas repletas de pecado. A pessoa vai ao médico e ele diz: "Você está ótimo, não precisa mudar nada, você está muito bem, saúde perfeita." E a pessoa com o corpo cheio de doenças volta para casa e continua cheia de doenças, porque aquele médico mentiu quando disse que ela estava saudável. É a mesma coisa quando um sacerdote se encontra com uma pessoa com a alma em pecados reais, verdadeiros, concretos, mortais. As práticas homossexuais, o aborto, a pílula anticoncepcional, a infidelidade conjugal, desonestidade no seu trabalho, roubando as pessoas, falta de perdão, o ódio alimentado no seu coração, a pornografia, a promiscuidade. O sacerdote se encontra com aquela pessoa em estado verdadeiro de pecado mortal e diz: "Não se preocupe, Deus quer a misericórdia e não o sacrifício." Isso vai fazer com que a pessoa não se esforce em mudar de vida, endureça ainda mais no pecado e se perca por toda a eternidade. Quando as pessoas dizem: "A igreja precisa ser mais misericordiosa", isso as pessoas estão dizendo. Mas se a igreja se tornar misericordiosa, como muitas já estão sendo, ela se tornará satânica, se tornará mundana, se tornará falsa, se tornará má, se tornará diabólica esta igreja pseudo-misericordiosa. Apesar que a maioria dos padres modernos não falam mais do inferno, e muitos negam a existência do demônio. A igreja precisa ser verdadeira. A igreja precisa ser segundo o coração de Cristo. Disse Jesus Cristo: "A verdade vos libertará." São João 8:32. Que bispos e padres aprendam com nosso Senhor a pregar a verdade, toda a verdade, abertamente, sem medo de desagradar os fiéis. Que bispos e padres aprendam com São Paulo apóstolo a pregar a verdade. Uma vez que Deus nos achou dignos de confiar-nos o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, mas sim a Deus, que perscruta o nosso coração. 1 Tessalonicenses 2:4. É porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Que bispos e padres aprendam com São João Crisóstomo a agradar somente Deus na pregação. Em suas pregações, procure apenas agradar a Deus. Só Deus deverá servir-lhe de orientador a fim de preparar suas práticas. Jamais os louvores e aplausos da multidão. Que sejamos certamente religiosos, que nós não apenas rezemos com a boca, mas que nós rezemos com a alma, com o coração, com a vida. Que nós não apenas pareçamos cristãos, mas que sejamos cristãos de fato. Eu preciso ser misericordioso, senão a minha religião será uma farsa. Eu não serei cristão, porque de fato eu sou ruim. O meu coração não é semelhante ao de Cristo, porque eu não estou disposto a me sacrificar por ninguém. Existem as obras espirituais de misericórdia que são: rezar o Santo Rosário, rezar pelos defuntos, pelas almas do purgatório, dar bons conselhos. Quando vamos aconselhar alguém, não devemos dizer: "Se eu fosse você, faria isso", porque somos pecadores. Devemos sim pensar: o que Jesus faria? O que agradaria a Jesus? Ensinar aquelas pessoas que você sabe que são ignorantes na fé,
Corrigir quando vemos que alguém está fazendo algo errado, isso é caridade, é misericórdia, consolar os aflitos. A Virgem Maria mesmo disse: muitas almas se perdem porque não há quem se sacrifique por elas. Rezar pela conversão dos pecadores, e não apenas de boca, mas pedir a Deus que coloque tanta caridade no seu coração, de modo que você deseja a salvação do outro como você deseja a sua salvação, de modo que você deseja a conversão do outro como você deseja a sua conversão. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Aí sim nós estaremos dentro da compreensão, segundo o coração de Cristo, desta frase tão profundamente evangélica, mas infelizmente tão pouco compreendida nos tempos atuais. O maior truque já realizado pelo diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. A maioria dos padres e bispos não pregam sobre o inferno e sobre a graça santificante, e sem esse conhecimento, milhões de católicos vivem no pecado mortal, longe de Deus e mortos espiritualmente. Vai para o inferno aquele que morre no pecado mortal. Para quem se encontra em estado de pecado mortal, o inferno começa imediatamente após a morte. O inferno é eterno? Em São Mateus 25:46 diz: e estes irão para o suplício eterno. E Santo Afonso Maria de Ligório escreve: se o inferno não fosse eterno, não seria inferno. A eternidade do inferno não é simples opinião, mas sim verdade revelada por Deus. São Bernardo de Claraval escreve: ali o fogo consome de tal modo que conserva sempre. A duração do inferno não é de 30 anos ou 50 anos, mas é eterna. Infeliz e estúpido daquele que, por um minuto de prazer, escolhe uma eternidade de sofrimentos. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: se o inferno durasse não 100 anos, mas apenas 2 ou 3, já seria loucura incompreensível que por um instante de prazer nos condenássemos a esses 2 ou 3 anos de tormento gravíssimo. Mas não se trata de 30, nem de 100, nem de 1000. Trata-se de sofrer para sempre penas terríveis, dores sem fim, males incalculáveis, sem alívio algum. Eusébio Emeceno escreve: no inferno só há porta para entrar e não para sair. O poço não fecha sua boca, porque se fechará a abertura em cima, se abrirá embaixo para devorar os condenados. Peçamos aos nossos santos de devoção, aos nossos anjos da guarda, que nos auxiliem na nossa santificação e conversão. Milhares de almas estão caindo no inferno por dia, por não terem quem se sacrifique. Rezem e orientem elas.